Ele comprou por $35, acreditando ter adquirido apenas um rancho esquecido. Mas ao abrir suas portas, o vaqueiro encontrou 3 jovens apaches penduradas na penumbra, e com elas uma verdade impactante que ninguém ousava contar. Ano de 1725. Nos limites empoeirados de San Agustín del Paso, uma terra esquecida onde o sol castigava a areia, como se quisesse arrancar vida dela, um homem assinou o trato que mudaria seu destino para sempre. Samuel Drake, um vaqueiro curtido pela solidão e pelas derrotas, estendeu uma bolsa de couro com $35 em moedas opacas. O gesto foi tão rápido e silencioso que qualquer um pensaria que estava comprando uma mula ou um saco de milho, não um rancho inteiro. O vendedor, um ancião curvado de olhar esquivo, não pronunciou mais de 2 frases: "Já é teu, não perguntes nada", e partiu sem olhar para trás, como se ao deixar aquelas terras também tivesse lançado fora um fardo que carregara por tempo demais. Samuel não o deteve. Havia aprendido que no deserto as palavras eram um luxo e que a verdade raramente viajava com elas. O rancho mal se mantinha de pé, com as madeiras estilhaçadas e as janelas devoradas pela poeira. Mas Samuel não buscava beleza nem glória, apenas um lugar onde dormir sob um teto e enterrar seus cansaços. Entrou, empurrando a porta que rangeu como um animal ferido, e o ar viciado do interior o golpeou com um cheiro metálico, pesado, como se as paredes tivessem respirado sangue. No início, a penumbra não deixava distinguir nada, mas quando seus olhos se acostumaram, a cena o atravessou como uma facada. Do teto pendiam 3 corpos femininos, suspensos por cordas ásperas, que ainda gotejavam um rastro de vida recém-arrancada. 3 jovens apaches, os pés descalços, mal roçando o vazio, os cabelos caindo como cascatas escuras, os rostos pálidos congelados em uma expressão entre dor e resistência. Samuel recuou instintivamente, o coração golpeando o peito com violência. O rancho não era um refúgio, era um sepulcro. Um eco apoderou-se de sua mente, como se as paredes sussurrassem em silêncio. Não foi uma venda. Foi uma entrega. O vaqueiro já havia visto morte antes, em emboscadas, em caminhos de poeira, onde a fronteira cobrava mais vidas que a fome. Mas aquilo era diferente. Era um ritual. Era uma mensagem. As cordas ainda balançavam suavemente, como se o próprio ar guardasse a agonia daquelas jovens. E então, enquanto o silêncio se adensava, algo impossível aconteceu. Um dos corpos abriu os olhos. O silêncio dentro do rancho era tão denso que parecia ter peso, como se cada partícula de poeira suspensa no ar escondesse um segredo. Samuel permaneceu imóvel com as mãos ainda trêmulas no batente da porta, incapaz de acreditar no que seus olhos haviam presenciado. Durante um segundo eterno, pensou que a febre do sol o enganara, que a visão de 3 corpos pendurados já era suficiente para transtornar sua mente. Mas não. O movimento fora real. Uma daquelas jovens, contra toda a lógica, havia piscado. O vaqueiro deu um passo para dentro. Cada rangido da madeira sob suas botas soava como um disparo naquele ambiente de morte. Seus olhos cravaram-se no rosto da primeira das moças. Os cabelos longos, negros como a obsidiana, cobriam parte de suas feições, mas o suficiente permanecia descoberto para revelar pálpebras que tremiam como asas aprisionadas. Samuel não soube se sentia alívio ou terror. Aproximou-se lentamente, o coração enlouquecido no peito, até ficar a poucos palmos dos corpos. Foi então que ouviu um gemido abafado, leve, quase imperceptível, como um suspiro vindo do mais profundo da garganta. Não era um cadáver, era uma prisioneira entre a vida e a morte. A corda se incrustava em seu pescoço, marcando a pele com um círculo avermelhado que evidenciava a violência do ato. E, no entanto,
Ela ainda respirava, cada inalação, um arquejo de resistência que parecia impossível. Samuel estendeu a mão para a corda, mas se deteve. O medo o paralisou. Aquilo não era apenas um resgate, era abrir a porta para um destino que ainda não compreendia. Seu olhar desviou-se para as outras duas. Uma, de traços delicados, mantinha os olhos fechados com uma calma enganosa. A outra, mais jovem, tinha as pupilas abertas, fixas num ponto invisível. E, embora não se movesse, havia, em sua expressão, uma força latente, como se a qualquer momento pudesse despertar daquele suplício suspenso. O cheiro no rancho tornou-se mais forte, mistura de suor, sangue e madeira podre. Samuel engoliu em seco e, finalmente, com um gesto decidido, desembainhou seu punhal. O fio refletiu o tênue brilho que entrava por uma fenda no telhado e, nesse instante, as três jovens pareceram reagir. Os corpos se tensionaram, os dedos moveram-se como ramos agitados por um vento invisível. "Que diabos fizeram com vocês?" murmurou Samuel, com a voz quebrada, consciente de que não esperava a resposta. Com um golpe firme, cortou a corda da primeira. O corpo caiu sobre ele com um baque seco, derrubando-o ao chão. O peso da jovem era leve, demasiado leve, como se tivesse sido consumida pela própria fome ou por dias de tortura. Samuel tentou acomodá-la, afastando o cabelo de seu rosto, e foi então que os olhos dela se abriram de par em par, olhando-o com uma mistura de terror e súplica. "Não!" sussurrou ela num fio de voz quebrado. "Não devias ter entrado aqui." As palavras gelaram-lhe o sangue. Não era um pedido de ajuda, mas um aviso. Algo na forma como disse, no tom que arrastava um eco de séculos, fez Samuel sentir que o que havia começado já não podia ser detido. O vaqueiro levantou os olhos para as outras duas, ainda suspensas, e viu como, quase ao mesmo tempo, os olhos de ambas se abriram. Não era um despertar natural, era algo mais. Dois olhares escuros, profundos, que se cravaram nele, com um brilho que não pertencia inteiramente ao mundo dos vivos. Samuel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um frio que não vinha do vento, mas de algo muito mais antigo, algo que habitava naquelas jovens e que o rancho tentara ocultar. Lá fora, o sol continuava abrasando a areia, alheio ao que ocorria dentro. Mas ali na penumbra daquele rancho, comprado por $35, o vaqueiro entendeu que havia pago por mais do que terra e madeira. Havia comprado uma dívida, um segredo sepultado com sangue, e agora estava preso nele. A jovem, em seus braços, voltou a falar, com os lábios trêmulos: "Se nos libertares, o deserto não terá piedade de ti." O punhal ainda estava em sua mão. A decisão o devorava: cortar as outras cordas e libertar o que quer que aquelas três jovens representassem, ou abandoná-las e carregar o peso de uma traição que já não poderia esquecer. Samuel respirou fundo, e justo quando estava prestes a se mover, o chão sob seus pés tremeu como se algo, nas profundezas da terra, tivesse despertado. O solo vibrou sob as botas de Samuel com uma força que não pertencia ao acaso. Não era um simples estremecimento da terra ressecada, como os que às vezes agitavam o deserto em noites de tempestade distante. Era um pulso, um batimento que emergia do profundo e se espalhava pelas paredes do rancho, como se a própria madeira quisesse adverti-lo de que havia cruzado um umbral proibido. O vaqueiro apertou o punhal na mão e conteve a respiração. Ao seu redor, as cordas que sustentavam as outras duas jovens começaram a oscilar lentamente, como se uma corrente invisível tivesse percorrido o aposento. Seus cabelos negros balançavam sem vento e seus rostos, ainda suspensos na penumbra, o olhavam com uma intensidade insuportável. A moça que havia caído em seus braços
O agarrou com dedos frágeis, mas com uma determinação que desmentia sua fragilidade. Sua pele estava gelada, mas em seu olhar havia fogo. Já o sentem, sussurrou, com a voz tão quebrada que parecia sair de um poço seco. O rancho não é madeira nem pedra, é a prisão daquilo que nunca deveria ser libertado. Samuel quis responder, mas nesse instante o tremor se intensificou. As paredes estalaram, o pó caiu do teto em pequenas chuvas, e dos cantos escuros surgiu um murmúrio baixo, como um canto numa língua que ele não compreendia. Era gutural, repetitivo, uma reza antiga que se erguia das entranhas da terra e se misturava ao ranger das cordas. O vaqueiro olhou novamente para as duas jovens que permaneciam penduradas. Não se agitavam, não pediam ajuda, não choravam, simplesmente o observavam. E naquele silêncio denso, Samuel compreendeu que estavam esperando sua decisão. Cada fibra de seu corpo gritava que devia sair dali, que $35 não valiam o preço de sua alma, mas ao mesmo tempo algo mais forte o mantinha preso, a certeza de que, se desse um passo atrás, estaria condenado a viver, sabendo que deixou morrer aquelas que ainda tinham vida em suas veias. Com um rugido sufocado, de raiva e coragem, ergueu o punhal e cortou a segunda corda. O corpo caiu com um baque seco contra o chão, levantando um estrépito que ressoou como um disparo dentro do rancho. A jovem, de traços delicados e cabelos que lhe cobriam metade do rosto, abriu os olhos de imediato e aspirou uma golfada de ar tão violenta que parecia que o deserto inteiro a atravessava. Samuel recuou, surpreso pela força daquela respiração. Ela virou a cabeça em direção a ele e suas pupilas brilharam como brasas acesas na escuridão. Não era apenas alívio, não era simples sobrevivência. Havia, em sua expressão, um conhecimento antigo, um peso que nenhum ser humano deveria carregar. O vaqueiro sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas. Forçou-se a levantar os olhos para a terceira e última jovem, a menor das três. Seus olhos já estavam abertos, completamente fixos nele, como se tivessem estado acordados o tempo todo. E então, com uma lentidão que o deixou gelado, a moça sorriu. O tremor cessou de repente, como se a terra tivesse contido a respiração. O canto ancestral se extinguiu, o silêncio voltou, mas não era o mesmo. Era um silêncio expectante, carregado de um peso insuportável. Samuel se encontrou no meio das três, uma em seus braços, arfando como se a vida a queimasse por dentro. Outra no chão, erguida sobre os joelhos, com os olhos como carvões vivos. E a última ainda pendurada, olhando para ele com aquele sorriso impossível, como se soubesse algo que ele não. O punhal ainda estava em sua mão, e Samuel compreendeu com brutal clareza que aquela lâmina já não era apenas uma ferramenta, era a chave. Se cortasse a terceira corda, selaria um destino do qual não haveria retorno. A jovem em seus braços voltou a falar, apertando-lhe punho o pulso com surpreendente força. Não entendes o que somos, mas já é tarde demais para detê-lo. O ar dentro do rancho tornou-se espesso, metálico, como o sabor do sangue na boca. Samuel ergueu o punhal mais uma vez, o pulso descontrolado, o peito prestes a explodir. E justo quando a lâmina roçou a corda da terceira moça, uma voz profunda, gutural, impossível de localizar, ressoou no aposento. O preço já foi pago. A corda rompeu-se sozinha. O corpo caiu ao chão sem que Samuel o tocasse, e o vaqueiro, paralisado, soube que o que havia comprado por $35 não era um rancho. Havia comprado uma maldição. O baque do terceiro corpo contra o chão ressoou no rancho como o dobre de um sino fúnebre. Samuel, com a respiração entrecortada e o punhal ainda na mão, deu um passo atrás. Sua mente gritava que devia fugir, mas seus pés pareciam cravados no chão. Havia cruzado um limite,
E no fundo de seu instinto, ele compreendia, não havia retorno. As 3 jovens estavam agora diante dele, livres das cordas, mas não totalmente humanas. Seus movimentos eram lentos, calculados, como se cada gesto arrastasse séculos de peso. A primeira, aquela que caíra em seus braços, ergueu-se cambaleante, com a pele marcada pela corda no pescoço, mas em seu olhar havia um brilho de força indomável. A segunda, a de rosto delicado, levantou-se ereta com a dignidade de uma rainha caída, suas pupilas ainda brilhando como carvões incandescentes. E a terceira, a mais jovem, permanecia agachada no chão, o sorriso fixo no rosto, observando-o com uma calma inquietante, como se tudo estivesse acontecendo, exatamente como deveria. Samuel engoliu em seco, tentando organizar as peças do que via. "Quem são vocês?" perguntou, e sua voz saiu mais áspera do que esperava, carregada de medo e de um respeito involuntário. A primeira jovem, com voz quebrada, respondeu apenas com um sussurro. "Somos o que tentaram enterrar, o que juraram que jamais voltaria a caminhar sob o sol." A segunda continuou, suas palavras carregadas de um tom que parecia mais uma reza do que uma confissão. "Fomos enforcadas para selar um pacto. Nosso sacrifício deveria manter à distância o que dormia sob estas terras." E a terceira, a que ainda sorria, acrescentou com um brilho estranho nos olhos. "Mas alguém pagou $35 e, ao fazê-lo, quebrou o selo." O vaqueiro sentiu um frio insuportável percorrer-lhe as costas. Cada palavra era como um golpe de martelo em sua mente. $35, o preço insignificante pelo qual acreditara comprar um refúgio, não era uma pechincha. Era o pagamento de um preço que ninguém mais quis assumir. Compreendeu de repente por que o ancião fugira sem olhar para trás. Por que o trato havia sido tão rápido e silencioso. Não havia comprado terra, havia comprado a herança de uma maldição. De repente, o rancho voltou a estremecer. Não foi um tremor, mas um rugido que ascendia das profundezas do solo. As tábuas rangeram, as paredes se abriram em pequenas fendas e um cheiro de enxofre misturado com sangue começou a infiltrar-se no ar. Samuel, com o coração golpeando como um tambor, perguntou o que já temia saber. "O que é que está embaixo?" As 3 trocaram olhares. A segunda, a de feições delicadas, inclinou-se em sua direção com voz baixa, carregada de um peso ancestral. "O povo o chamou de demônio. Nossos ancestrais o chamaram de espírito faminto, um guardião que um dia protegeu o deserto, mas que a traição dos homens transformou em verdugo. Para contê-lo, ofereceram sangue inocente. E fomos nós." Samuel sentiu o ar escapar de seus pulmões. Olhou ao redor, procurando uma saída, mas cada sombra parecia fechar-se sobre ele. Tudo fazia sentido. O cheiro metálico, o silêncio pesado, as cordas que ainda oscilavam, como se guardassem a memória de cada sacrifício. A terceira jovem, ainda no chão, finalmente se levantou. Seu sorriso desapareceu e sua voz foi firme, cortante, como uma sentença. "Já não estamos mortas, mas o que nos mantinha presas a este lugar também não está. E agora, tu fazes parte disso." O vaqueiro sentiu o mundo girar ao seu redor. O sangue rugia em seus ouvidos e, por um momento, pensou que cairia de joelhos. Não entendia como ainda podia estar vivo em meio àquilo. O punhal em sua mão pesava como se tivesse absorvido todo o ferro do deserto. Então, a primeira jovem tomou-lhe o pulso com uma força inesperada que lhe o arrancou um arquejo. Seus olhos, escuros e profundos, atravessaram-no com uma verdade brutal. "O preço já foi pago, Samuel. Tu não sabias, mas desde o momento em que entregaste aquelas moedas, teu destino ficou ligado ao nosso." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lá fora, o vento soprava contra as paredes do rancho,
levantando nuvens de areia que açoitaram as janelas. Dentro, as 3 apaches o rodeavam não como vítimas, mas como arautos de um futuro que o arrastaria consigo. O vaqueiro quis falar, quis exigir respostas, mas antes que pudesse fazê-lo, o chão voltou a rugir. Desta vez, um som mais claro emergiu de baixo, um lamento profundo, um grito abafado que não era humano. Algo estava despertando, e Samuel soube com terror que já não havia tempo para fugir. O rancho inteiro vibrava, como se um gigante invisível tivesse encostado a testa contra a terra e começasse a empurrar das profundezas. Samuel mal conseguia se manter de pé. A madeira do chão rangia sob suas botas, como se estivesse prestes a se partir em pedaços, e um pó denso, carregado daquele cheiro de ferro, velho e enxofre, enchia-lhe a boca até provocar ânsia. As 3 jovens apaches, em contrapartida, não recuavam. Permaneciam de pé, firmes, observando o solo, com uma mistura de reverência e medo, como quem assiste a um ritual que conhece bem demais. A mais nova fechou os olhos e seus lábios começaram a mover-se num sussurro rítmico. Não era espanhol, nem inglês, nem latim. Era um canto antigo, composto de sílabas quebradas e notas que pareciam rasgar o ar. Samuel levou uma mão ao peito, tentando acalmar o tambor descontrolado de seu coração. Uma parte dele desejava sair correndo, atravessar a porta e perder-se no deserto mesmo que o sol o esfolasse vivo. Mas outra, mais forte, o mantinha cravado ali, a sensação de que, se fugisse, aquele despertar o seguiria até o fim dos dias, como uma sombra impossível de sacudir. O chão abriu-se com um estalo seco, bem no centro do rancho. Uma fenda irregular, como uma ferida fresca, começou a se estender entre eles. Do interior emergiu um bafo ardente, carregado de umidade e cinza, um vapor que não deveria existir em terras tão áridas. Samuel recuou, cobrindo o rosto com o braço, mas o fedor penetrou mesmo assim, queimando-lhe os pulmões. — O que é isso? Conseguiu perguntar entre ofegos. A segunda jovem, a de rosto delicado, olhou-o de soslaio. Suas pupilas pareciam 2 espelhos escuros que refletiam a fenda. — É o que os homens enterraram com nossas vidas, o que deveria dormir para sempre. O canto da mais nova se intensificou. Sua voz, fraca no início, transformou-se em um rugido quase animal. A fenda respondeu, alargando-se com violência. De seu interior não emergia terra nem pedras, mas um murmúrio que gelava os ossos, centenas de vozes entrelaçadas, sussurrando nomes, invocando memórias esquecidas. Samuel inclinou-se para a chaba-frente, o punhal ainda na mão, como se aquela lâmina pudesse defendê-lo do inexplicável. E então ele sentiu, não apenas ouviu, sentiu em cada osso de seu corpo uma presença, algo imenso que despertava, espreguiçando-se como uma besta, após séculos de cativeiro. As moças se entreolharam. A primeira, a que havia caído em seus braços, falou com dureza. — Não devias ter cortado as cordas, vaqueiro. Esse nó nos mantinha a nós, e a ele. Samuel cerrou os dentes, sentindo-se como uma criança, a quem revelam um castigo grande demais para compreender. — E o que diabos se supõe que eu faça agora? Cuspiu, com a raiva misturada ao medo. A terceira jovem, a que até então sorrira, abriu os olhos e o observou fixamente. Sua voz foi clara, cortante como uma espada. — Agora é parte do pacto. Teu sangue nos deu a chave, só teu sangue pode fechá-la. Um silêncio brutal caiu sobre o aposento, rompido apenas pelo rugido crescente que emergia da fenda. Samuel deu um passo atrás, incrédulo. Seu sangue? Sua vida como pagamento por um erro que jamais soubera ter cometido? Riu com amargura, embora o som lhe tenha saído quebrado. $35. Maldita seja, $35. E comprei a condenação.
As jovens não o corrigiram. Nenhuma negou suas palavras. O rancho voltou a estremecer com tanta força que os pregos saltaram das paredes e as vigas gemeram como se fossem ossos a se partirem. Da fenda, uma mão emergiu. Não era humana. Era formada de uma carne escura, rugosa, que parecia terra endurecida por séculos de fogo. Seus dedos eram longos demais, e as unhas se curvavam como garras afiadas. A mão agarrou-se à beira da fenda, e ao fazê-lo, o chão inteiro tremeu como se estivesse vivo. Samuel engoliu em seco. O fio do punhal tremia em sua mão. Quis mover-se, correr, mas as pernas se negavam. E foi então que ouviu a voz, não a das moças, nem a de um animal. Era a voz que saía da fenda, uma voz profunda, carregada de ódio e fome. Enfim, liberdade. O vaqueiro compreendeu que o que emergia não era um simples espírito. Era algo muito pior. Um guardião antigo, traído pelos homens, alimentado com sacrifícios e agora furioso por ter sido despertado. O rancho inteiro iluminou-se com um resplendor avermelhado que parecia provir das entranhas da terra. As sombras de Samuel e das 3 apaches se alongaram nas paredes como se fossem espectros, e nesse instante o vaqueiro entendeu com terror que não estava diante de uma maldição qualquer. Havia libertado um poder que não apenas reclamaria sua vida, mas a do deserto inteiro. A fenda, aberta como a ferida de uma terra traída, já não era apenas um buraco no chão, era um portal. De seu interior emanava um brilho vermelho que transformava cada sombra em um monstro alongado, e o ar ardia com um calor sufocante, como se o próprio inferno tivesse erguido o rosto para respirar após séculos de clausura. Samuel mal conseguia manter-se de pé. Seu peito subia e descia com violência. Cada respiração era um esforço, e cada batida um martelo que lhe lembrava que ainda estava vivo, mas, por quanto tempo mais, não sabia. Diante dele, a mão da criatura agarrava-se à beira da fenda com uma força que rachava a madeira e partia as pedras em fragmentos minúsculos. Os nós dos dedos, negros e rugosos como a casca de uma árvore queimada, tensionavam-se com um poder que não pertencia a nada humano. E então apareceu a segunda mão, emergindo com lentidão, os dedos recurvados arranhando a terra, e ao unir-se à primeira, começou a empurrar para cima. A fenda abriu-se ainda mais, e de seu interior brotou um rugido profundo, que fez tremer as vigas do teto e sacudiu a poeira de gerações adormecidas. As 3 jovens apaches permaneciam imóveis, contemplando a cena com um respeito quase cerimonial. Não choravam, não gritavam, não fugiam, apenas observavam. Samuel compreendeu, com um frio que o atravessou como um punhal, que elas sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não eram simples vítimas, eram as guardiãs, os selos vivos que haviam mantido aquela besta acorrentada ao deserto. A mais nova, com o rosto iluminado pelo resplendor, ergueu a voz em um tom seco e firme. Ele vem pelo que é dele. O sangue que o prendeu já não existe, agora precisa de outro. Samuel virou-se para ela, incrédulo. Seu olhar ardia de raiva e de impotência. Estão me dizendo que tudo isso é por minha causa, que basta com que meu sangue toque essa fenda para que ele volte a dormir? A primeira, a que caíra em seus braços, assentiu com um gesto grave. Não basta. Tens que aceitar o pacto. Se o fizeres obrigado, ele não dormirá. Só se tua vontade o entregar, o selo se fechará. Samuel soltou uma gargalhada amarga, a risada quebrada de um homem que sabe estar encurralado. 35 malditos dólares! Comprei minha tumba com moedas sujas. A criatura empurrou mais uma vez e o impossível aconteceu. Sua cabeça emergiu da fenda. Samuel sentiu o estômago esvaziar-se. Não havia rosto humano ali, mas uma máscara de pedra viva, com fendas incandescentes que se abriam como veias de fogo.
Seus olhos eram duas esferas de carvão ardente, e sua boca, ao abrir-se, deixou escapar um brado que não era grito nem rugido, mas a soma de milhares de vozes chorando em uníssono. O rancho inteiro tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. O ar encheu-se de cinzas e de fagulhas vermelhas que caíam como brasas sobre a pele de Samuel. O vaqueiro recuou, o punhal ainda na mão, mas a lâmina tremia, ridícula, diante daquela força descomunal. A segunda jovem, a de rosto delicado, deu um passo em sua direção. Seu olhar era intenso, carregado de compaixão e de dureza ao mesmo tempo. Samuel Drake, agora entendes o que compraste. Não era terra nem madeira, era responsabilidade. Era o lugar onde gerações decidiram que a besta deveria dormir. E agora, tu és o dono. As palavras o atravessaram como um tiro. O dono! Samuel cerrou os dentes. O destino que tentara comprar com algumas moedas baratas agora o reclamava como verdugo ou como sacrifício. A criatura, libertando o torso da fenda, ergueu o olhar em direção a eles. Sua voz retumbou, sacudindo as paredes. Sangue? Devolvam-me o sangue. Samuel cambaleou para trás, o suor encharcando-lhe a testa. A primeira jovem segurou-lhe o braço com força surpreendente. Escolhe agora. Ou fechas o selo com tua vida, ou o deixas livre para devorar tudo o que conhece o sol. A fenda continuava a abrir-se, as tábuas se partiam, as pedras cediam, e a criatura emergia pouco a pouco, com a paciência da fome infinita. Samuel fechou os olhos por um instante, o eco de sua vida passando-lhe como um vendaval. Os dias de solidão no deserto, os trabalhos miseráveis por um prato de comida, as noites em que pensou que morreria sem que ninguém lembrasse seu nome. E agora, ironicamente, tinha em suas mãos decidir o destino de todos. Ao abrir os olhos, levantou o punhal em direção à fenda. As três jovens o olhavam expectantes, o resplendor vermelho tingindo-lhes os rostos como máscaras de fogo. Samuel respirou fundo e, com voz trêmula, murmurou: Se vou morrer, que seja lutando, não ajoelhado. E, em vez de cortar a própria carne, deu um passo em direção à criatura e lançou-se contra ela, punhal em punho. O impacto foi como chocar-se contra uma tempestade viva. O punhal de Samuel, um pedaço de aço gasto que mal servira para cortar a carne seca no caminho, afundou-se na pele ardente da criatura com um som que não era de carne rasgada nem de pedra quebrada, mas algo intermediário, como o estalo da lava ao rachar na superfície de um vulcão. O clarão que brotou da ferida o cegou de imediato. Uma labareda vermelha o envolveu, queimando-lhe os braços, o peito e o rosto, como se tivesse abraçado o próprio sol. Samuel gritou, mas não recuou. Manteve-se agarrado ao punhal, com a força de um homem que já não teme morrer, porque sabe que não tem outra opção. A besta rugiu, e o som foi tão profundo que as paredes do rancho se romperam, as vigas despencaram em estilhaços e os vidros quebrados das janelas voaram como projéteis. Do lado de fora, o deserto pareceu responder. Um vento feroz ergueu-se do nada, arrastando a areia em redemoinhos que golpeavam as paredes como chicotes de fogo. As três jovens apaches observavam a cena com os olhos brilhando de um modo estranho, como se o mesmo resplendor da criatura tivesse acendido fogo em suas pupilas. Não fizeram gesto algum para detê-lo ou ajudá-lo. Estavam presenciando algo que fazia parte de um ciclo maior, uma repetição do destino. A criatura, furiosa, ergueu uma de suas mãos gigantescas e golpeou o chão. O impacto levantou uma onda de choque que lançou Samuel contra a parede de madeira. O vaqueiro sentiu o ar escapar-lhe dos pulmões e o punhal soltar-se de sua mão, caindo ao chão com um tinido frágil diante da magnitude da catástrofe. Com dificuldade, cuspindo sangue e pó, Samuel ergueu o olhar. A besta inclinava-se em sua direção,
os olhos como dois carvões incandescentes, a boca aberta mostrando um interior de fogo líquido, como se falasse das próprias entranhas do inferno. Sangue, disse a criatura, com voz múltipla, retumbante, como um coro de almas condenadas. Dá-me teu sangue, e dormirei. Samuel cerrou os dentes, incapaz de desviar o olhar. Sentia que seus ossos tremiam com cada palavra, como se aquelas sílabas tivessem sido feitas para quebrar vontades. Então, a primeira das jovens, aquela que caíra em seus braços no início, deu um passo à frente. Colocou-se entre ele e a criatura, erguendo as mãos, e gritou na língua ancestral que Samuel não compreendia. O ar vibrou como se as pedras respondessem à sua voz. A besta deteve-se por um instante. Seus olhos ardentes pousaram nela, e Samuel sentiu um alívio momentâneo que durou apenas um segundo, porque o que ocorreu depois foi ainda mais aterrador. A criatura estendeu a mão em direção à jovem, e Samuel compreendeu que ela não a desafiava, estava chamando-a. A segunda jovem explicou com voz grave, sem desviar os olhos da cena. Fomos entregues a ela como sacrifício, não para destruí-la, mas para mantê-la adormecida. Somos as correntes, e tu, vaqueiro, és a chave que as quebrou. Samuel sentiu o estômago se encolher. O peso da revelação era insuportável. Não as havia salvado, as havia libertado. Não tinha rompido um suplício, mas sim o cadeado que protegia o mundo de um mal mais antigo que o próprio deserto. A criatura rugiu de novo, inclinando-se ainda mais perto de Samuel, como um predador farejando sua presa. O calor era tão intenso que sua pele formava bolhas a cada sopro que emanava daquela boca de fogo. O vaqueiro fechou os olhos por um segundo, preparando-se para o golpe final. Mas então ouviu algo que o deteve. Um canto. Não era o rugido da besta, nem o murmúrio estranho que havia brotado da fenda antes. Era um canto humano, uma melodia quebrada, antiga, que se erguia da voz da terceira jovem, a mais nova, aquela que no início sorrira em silêncio. Seu tom era agudo e dolente, como um lamento que pedia justiça ao mesmo tempo em que oferecia sacrifício. O efeito foi imediato. A criatura deteve-se, seus olhos incandescentes tremeram como brasas agitadas pelo vento. O canto espalhou-se pela fenda, e Samuel jurou ouvir um eco em resposta. Centenas de vozes, talvez as almas dos que haviam sido sacrificados antes, ressoando naquele mesmo idioma proibido. O vaqueiro abriu os olhos, ofegante, sem entender o que acontecia. A segunda jovem lançou-lhe um olhar rápido, carregado de urgência. Samuel, ainda tens uma opção. Não precisas entregar-te, não por completo. Se tomares o punhal novamente e ofereceres teu sangue de forma voluntária, ainda que seja uma única gota, o pacto pode ser refeito. Não o destruirás, mas o farás dormir outra vez. O coração de Samuel pulsava como um tambor descontrolado. Sangue, sempre o sangue. $35 haviam comprado seu destino, mas agora não era dinheiro o que devia dar, era sua própria carne. Com um esforço que dilacerava cada fibra de seu corpo, arrastou-se até o punhal. Seus dedos o alcançaram no exato momento em que a criatura rugia de novo, erguendo o ebo do braço para esmagá-lo. Samuel o levantou com mão trêmula e, olhando para as jovens, gritou: "Então que meu sangue o acorrente outra vez!" E afundou a lâmina em sua própria palma, deixando que o sangue pingasse sobre o solo rachado. O rancho inteiro explodiu em um clarão vermelho. A criatura lançou um grito que partiu o ar em 1000 fragmentos, e o mundo inteiro pareceu vacilar entre a destruição e o silêncio. A lâmina atravessou a palma de Samuel com uma facilidade cruel, como se o aço tivesse esperado toda a sua vida para mergulhar em sua carne. A dor fez com que soltasse um rugido que se confundiu com o da criatura, um clamor duplo que reverberou nas paredes do rancho.
até fazer os pregos tremerem e as vigas se quebrarem. O sangue brotou escuro, espesso, quente, e caiu em gotas densas sobre as rachaduras abertas no solo. O efeito foi imediato. O resplendor, avermelhado, intensificou-se até tornar-se insuportável, e a fenda pareceu absorver o sangue como areia sedenta em pleno verão. Samuel sentiu que algo o puxava por dentro, como se cada gota não se limitasse a sair de seu corpo, mas arrancasse consigo fragmentos de sua alma, pedaços de memória, de força, de vontade. As 3 jovens reagiram de imediato. A mais nova intensificou seu canto, elevando a voz até que já não parecia humana, mas um eco de séculos. A segunda fechou os olhos, seus lábios murmurando palavras na língua xiu, a antiga, enquanto as marcas de corda, ainda visíveis em seu pescoço, acendiam-se como brasas. A primeira, por sua vez, ajoelhou-se junto a Samuel, segurando-lhe o ombro para impedir que caísse, e com um tom grave advertiu: não basta derramá-lo, deves querer. Se teu coração vacilar, ele se alimentará ainda mais. Samuel cerrou os dentes, o suor escorrendo pela testa, misturando-se com a poeira e o sangue que lhe cobriam o rosto. Seu corpo tremia, não apenas pela dor, mas pela luta invisível que se travava dentro dele. A criatura o observava com aqueles olhos incandescentes, fixa em cada movimento, e Samuel compreendeu que aquilo não era simplesmente um demônio faminto, era um juiz que media cada fibra de sua vontade para decidir se aceitava o sacrifício ou se o arrastava consigo. O vaqueiro fechou os olhos por um instante, e na escuridão vieram as lembranças, o rosto cansado de sua mãe antes de morrer, os campos que havia trabalhado por um pedaço de pão, os amigos enterrados em covas comuns, sem cruz nem nome, uma vida marcada pela pobreza, pela solidão, pelo vazio. Valia a pena agarrar-se a essa vida? Não seria mais fácil render-se e deixar que a besta o devorasse? Mas então recordou outra coisa. As 3 jovens não eram fantasmas sem rosto. Eram mulheres que haviam sido entregues ao sacrifício sem ter voz, sem escolha. Haviam carregado aquela condenação por gerações. E agora, pela primeira vez, alguém podia compartilhar esse peso. Samuel abriu os olhos e, com voz rouca, quebrada, murmurou em direção à fenda: não me rendo, não a ti. Meu sangue não será teu por fome, será tua corrente. A criatura rugiu, furiosa, como se aquelas palavras fossem brasas lançadas a uma ferida aberta. A terra inteira estremeceu. O rancho rangeu como um cadáver de madeira prestes a desmoronar. O vaqueiro trêmulo apertou ainda mais o punhal contra sua ferida, fazendo com que o sangue corresse em maior abundância. O solo reagiu de imediato. A fenda começou a fechar-se lentamente, como lábios que se costuram com fogo. As mãos da criatura se contorciam, tentando agarrar-se às bordas, mas cada vez que o faziam, as gotas de sangue crepitavam em sua pele ardente, queimando-a como ácido. O canto das jovens ergueu-se ainda mais, unindo-se ao sacrifício, e pela primeira vez, Samuel compreendeu que não estava sozinho. Mas a criatura não se rendia. Com um último esforço, ergueu a cabeça, e de sua boca brotou um jorro de fogo líquido que percorreu o rancho, incendiando as vigas, devorando as tábuas, transformando o teto em um inferno desencadeado. Samuel sentiu o calor queimar-lhe a pele e por um segundo pensou que tudo havia terminado. Foi então que a mais jovem das moças, a do canto agudo, atirou-se para dentro da fenda. Seu corpo, ainda marcado pelas cordas do enforcamento, brilhou como se fosse feito de fogo vivo. Suas mãos se estenderam e, com um grito que não parecia humano, deixou-se cair no abismo, entregando-se como o último selo. A fenda a devorou e a criatura rugiu com uma fúria indescritível.
Samuel caiu de joelhos, com o sangue ainda gotejando da mão, enquanto as outras duas jovens o observavam com uma dor contida. O clarão vermelho começou a apagar-se, e o tremor cedeu pouco a pouco. O rancho ficou em silêncio, salvo pelo crepitar do fogo que consumia as paredes. Samuel arfava, seus músculos à beira do colapso, enquanto o punhal escorregava de sua mão ensanguentada. A fenda fechou-se finalmente, selada com seu sangue, e com o sacrifício da mais jovem. As chamas iluminavam os rostos das duas sobreviventes. A primeira falou com voz rouca, quase um sussurro. Não foi em vão. A corrente voltou a fechar-se, mas já não serás livre. De agora em diante, Samuel, tu és parte do selo. O vaqueiro baixou a cabeça, exausto, com a certeza de que aquela era a verdade mais cruel. Não havia salvação, apenas uma troca. O preço já fora pago e ele fazia parte da dívida. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que doía. Lá fora, o vento do deserto uivava como se também quisesse escapar do rancho em chamas, mas dentro, o único som era a respiração entrecortada de Samuel e o crepitar do fogo devorando as vigas. O vaqueiro estava de joelhos, com a mão ensanguentada, apoiada no chão, os dedos afundando-se na terra como se buscassem ancorar-se à realidade. Mas já nada era real no sentido em que ele conhecera. Algo havia mudado dentro dele. A fenda havia se fechado, sim. O resplendor, avermelhado, desaparecera, e a criatura fora arrastada novamente para o fundo da terra, acorrentada pelo sangue, pelo sacrifício e pelo canto ancestral. Mas Samuel não sentia alívio. Em seu peito, um calor estranho ardia como uma brasa enterrada sob a pele, um batimento alheio que não pertencia ao seu coração e que marcava um compasso distinto ao de suas veias. Era como se algo mais o habitasse agora, como se, ao selar a fenda, uma parte da besta tivesse entrado nele. A primeira jovem, com o rosto manchado de fuligem e os olhos escuros, que pareciam conter séculos de segredos, o observava em silêncio. A segunda, a de rosto delicado, ajoelhou-se diante dele e, com uma mistura de ternura e fatalidade, passou os dedos sobre a ferida ainda aberta em sua palma. O sangue ardia como se fosse fogo líquido, e ao tocá-lo, a moça recuou com um estremecimento. Já está feito, disse com voz rouca. Não és apenas Samuel, agora é o selo. O vaqueiro ergueu o olhar, os olhos vermelhos pela fumaça e pelo cansaço, mas também acesos com um brilho estranho, um fulgor que antes não existia. O que significa isso? Perguntou, com um fio de voz, como se temesse ouvir a resposta. A primeira jovem levantou-se lentamente, com a postura de quem conhece demais a dureza do destino. Significa que enquanto respires, ele dormirá. Teu sangue é agora a corrente que o mantém preso. Se morreres, se alguém te matar, ou se tua vontade se quebrar, a fenda voltará a abrir-se. As palavras caíram como pedras em sua mente. Samuel sentiu que a sala se fechava ao seu redor, como se as paredes em chamas fossem grades que confirmavam sua nova prisão. Não salvara ninguém, não ganhara nada, apenas trocara o nome do condenado. Antes eram elas, agora era ele. De repente, um gemido suave ergueu-se na sala. A atenção de todos voltou-se para o lugar onde a fenda havia engolido a mais jovem. Não havia corpo, não havia cinzas, não havia vestígio, apenas um círculo escuro na madeira, marcado como uma cicatriz viva. O ar ao redor dessa marca vibrava levemente, como se ainda guardasse o eco do sacrifício. A segunda moça inclinou-se diante dela e fechou os olhos, os lábios tremendo, em uma oração que Samuel não compreendia. A primeira, em contrapartida, olhou-o diretamente, e suas palavras foram duras como pedras. Ela escolheu, tu também escolheste, e nenhum de nós voltará a ser o mesmo. Samuel tentou levantar-se,
mas suas pernas mal respondiam. Cada músculo doía como se tivesse sido rasgado de dentro para fora, e em sua cabeça as vozes da criatura ainda ressoavam, pedindo mais sangue, mais fogo, mais vida. Cambaleante, apoiou-se em uma viga meio queimada e olhou ao redor. O rancho era um esqueleto de madeira, consumindo-se pouco a pouco no incêndio. Não restava nada que pudesse ser habitado, nada que pudesse ser salvo. E ainda assim, não podia ir embora. A segunda jovem o olhou com compaixão, como se adivinhasse o que ele pensava. Não podes abandonar este lugar, Samuel. O selo está aqui sob teus pés, e tu és seu guardião. Ainda que queiras fugir, teu sangue sempre te trará de volta. O vaqueiro baixou a cabeça, a mandíbula apertada de raiva. Passara a vida inteira fugindo, da pobreza, da solidão, das guerras que não eram suas. E agora, pela primeira vez, compreendia que não podia escapar. O deserto o havia reclamado. Lá fora, o céu começava a tingir-se de tons púrpura com a chegada do amanhecer. A tempestade de areia se dissipava, como se o próprio deserto tivesse recuperado a calma após o sacrifício. O vento arrastava as cinzas do rancho em espirais que pareciam figuras dançantes, e em cada sombra, Samuel jurava ver o reflexo da criatura, esperando, paciente, que ele vacilasse. A primeira jovem aproximou-se dele, olhando-o de frente. Seus olhos não mostravam compaixão, apenas uma verdade dura e inevitável. $35, disse lentamente, como se pesasse cada palavra. Esse foi o preço da tua condenação. Samuel não respondeu. Não havia palavras que pudessem preencher o abismo que se abria dentro dele. Limitou-se a fechar a mão, ferida, apertando o sangue contra a própria pele, como se, ao fazê-lo, pudesse convencer-se de que ainda era dono de si mesmo. Mas, no fundo, sabia, já não era. O selo respirava em seu interior. O guardião dormia em suas veias, e naquele amanhecer cruel, Samuel compreendeu que sua vida deixara de lhe pertencer. Agora era um muro, uma prisão viva, uma corrente com rosto humano. E enquanto o sol nascia sobre as dunas infinitas, o vaqueiro amaldiçoou o dia em que acreditou ter comprado um refúgio por algumas moedas miseráveis. O amanhecer caiu sobre as areias como uma espada incandescente, estendendo seus raios impiedosos sobre o esqueleto calcinado do rancho. A terra ardia, e a cada sopro do vento, a fumaça das vigas consumidas erguia-se em colunas finas, como preces que jamais chegariam ao céu. Samuel permanecia de pé entre os restos, com a pele coberta de fuligem e sangue, os olhos fixos na cicatriz escura, onde antes estivera a fenda. Não precisava olhar por muito tempo para senti-la. Vibrava ainda, fraca, mas presente, um coração enterrado que pulsava ao compasso do seu. Não era imaginação. Desde o momento em que seu sangue selara a fenda, algo mais respirava em seu interior. No início foi apenas um calor persistente no peito, como uma febre que não passava. Mas à medida que o sol subia, o calor transformou-se em pulsações, e essas pulsações espalharam-se por seu corpo como raízes invisíveis. Samuel levou a mão ao braço direito e conteve um estremecimento. Sob a pele, as veias haviam escurecido, e cada vez que o novo batimento se intensificava, brilhavam com um resplendor avermelhado quase imperceptível, como brasas apagadas. A primeira jovem o observava à distância, de braços cruzados e o rosto endurecido como pedra. A segunda, em contrapartida, aproximou-se devagar, com cautela, como quem se aproxima de uma fogueira que pode incendiar-se a qualquer momento. Já começou, disse ela em voz baixa, como se temesse que as próprias pedras pudessem ouvi-la. O selo o reclama. Teu corpo é agora a jaula. Samuel virou o rosto para ela, seus olhos carregados de um brilho estranho, mistura de cansaço e fúria.
Não pedi isso, rosnou, cada palavra rasgando-lhe a garganta. Nunca quis, eu apenas comprei um pedaço de terra. A moça baixou a olhar e seus lábios apertaram-se em um gesto de dor. A terra sempre cobra o que lhe pertence. O vaqueiro fechou os punhos. Seus nós dos dedos estalaram, e por um instante julgou ouvir um eco em sua cabeça, como se outra voz repetisse seus movimentos, zombeteira, exigente. Fechou os olhos com força e então sentiu com clareza. A criatura não havia desaparecido. Dormia, sim, mas dentro dele, cada respiração era compartilhada, cada batida compartilhada, cada pensamento roçado por essa presença, como uma garra invisível. O dia avançou, e com ele a transformação tornou-se mais evidente. Suas cicatrizes, velhas marcas de batalhas e trabalhos, começaram a arder com um calor insuportável, como se reabrissem de dentro para fora. Samuel arrancou os farrapos de tecido que ainda cobriam seu torso e viu com horror como aquelas cicatrizes se iluminavam em linhas avermelhadas, transformando-se em símbolos que não reconhecia, mas que pareciam estar escritos em sua pele como uma nova linguagem. Cada símbolo pulsava, respirava com ele, convertendo-o pouco a pouco em algo além do humano. O vaqueiro caiu de joelhos, arfando, o rosto avermelhado pela febre, enquanto as vozes da criatura começavam a sussurrar dentro de sua cabeça. Não eram palavras claras, mas fragmentos. Sangue, fogo, liberdade. Samuel apertou as mãos contra os ouvidos, mas era inútil. As vozes não vinham do ar, mas do fundo de seus ossos. A segunda jovem o segurou pelos ombros, tentando mantê-lo de pé, enquanto a primeira falava com dureza desde a sombra. Não podes resistir, não deves. Se lutares contra ele, o selo se quebrará. Se o aceitares, viverás como guardião. Samuel ergueu a cabeça, o suor escorrendo pelo rosto, os olhos ardendo com um brilho antinatural. E o que diabo significa viver como guardião? Ser escravo do monstro que quase destruiu o mundo? A jovem, de olhar duro, não respondeu de imediato. Seus olhos fixaram-se na cicatriz do chão, depois no peito do vaqueiro, e finalmente em seu rosto, onde a humanidade começava a se desfazer. Significa que teu corpo já não é apenas teu. Significa que, enquanto respires, ele não sairá. Mas significa também que a cada dia, a cada hora, a cada noite, ele tentará tomar mais de ti. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Samuel compreendeu, com um peso que o dobrava, que sua vida havia deixado de ser sua para tornar-se uma fronteira, uma linha tênue entre o mundo dos vivos e a fúria que dormia sob a terra. O sol avançou até ao zênite, e com ele, o calor do deserto se misturou ao ardor que Samuel sentia dentro. Seus músculos tremiam, suas veias brilhavam intermitentes como filamentos incandescentes, e seus olhos refletiam um clarão que não pertencia a nenhum homem. Quando tentou pôr-se de pé, o chão sob suas botas vibrou a cada passo, como se a própria terra respondesse ao seu movimento. As duas jovens o observavam em silêncio. A primeira com frieza, a segunda com compaixão. E Samuel, consciente de sua nova condição, cerrou os dentes e murmurou em voz baixa: Não sou um guardião, sou um prisioneiro com grades invisíveis. A primeira jovem respondeu de imediato, suas palavras afiadas como facas: Um prisioneiro que sustenta o mundo. O vento do deserto soprou então, levantando poeira e cinzas que rodearam Samuel como um manto. O sol o banhava em um resplendor implacável, e naquele instante o vaqueiro compreendeu que seu destino já não era buscar refúgio nem terras baratas. Seu destino era permanecer de pé, mesmo que as vozes o devorassem, mesmo que sua humanidade se despedaçasse pouco a pouco, porque se caísse, a besta despertaria de novo, e tudo o que respirava, sob o sol, seria cinza.
As noites começaram a devorá-lo antes mesmo de o sol desaparecer atrás das montanhas do oeste. Samuel sabia que havia algo diferente no ar cada vez que o horizonte se tingia de vermelho escuro. Era como se o deserto contivesse a respiração, como se cada grão de areia soubesse que o guardião estava prestes a entrar em combate consigo mesmo. Não dormia, e quando o corpo cedia ao cansaço, não sonhava, caía em visões, ardiam dentro de sua mente como brasas, campos inteiros consumidos por fogo líquido, cidades reduzidas a pó sob o rugido da besta, homens e mulheres convertidos em cinza que se desfazia com o vento. E no meio de tudo isso, sempre ele, Samuel Drake, de pé sobre a fenda, as mãos manchadas de sangue, sustentando o monstro com uma vontade que tremia como corda prestes a se romper. Cada amanhecer o encontrava exausto, com o corpo coberto de suor e as veias pulsando com um brilho avermelhado que se apagava lentamente com a luz do dia. O selo vivia nele, e cada batida era um lembrete de que não podia escapar. A primeira jovem, implacável e silenciosa, mal se aproximava. Observava de longe, como se esperasse que ele falhasse, como se quisesse confirmar que os homens brancos não foram feitos para sustentar um destino tão cruel. A segunda, em contrapartida, o acompanhava, trazia-lhe água de uma nascente próxima, curava as feridas que se abriam sozinhas em sua pele e escutava, sem interromper, os delírios que brotavam de seus lábios nas noites mais escuras. Mas o mundo exterior não demorou a perceber. O povoado mais próximo, San Elias del Rio, ficava a menos de uma jornada ou a cavalo, e os rumores viajavam mais rápido que o vento do deserto. Alguns pastores afirmavam ter visto labaredas no rancho consumido, outros garantiam que, ao cair da noite, ouviam rugidos que não pertenciam a homem nem a animal, e houve quem jurasse que nas dunas próximas erguiam-se sombras gigantescas, como espectros de fogo, caminhando sob a lua. Certa tarde, enquanto Samuel tentava reforçar com pedras o lugar onde estivera a fenda, ouviu o galope de vários cavalos, ergueu a cabeça e viu aproximarem-se 3 homens armados, rostos curtidos pelo sol e pela suspeita. Eram colonos do povoado, homens acostumados a lidar com violência, homens que não acreditavam em fantasmas até vê-los. O mais velho deles, um tal Donato Herrera, desmontou primeiro, olhou para o esqueleto do rancho e depois para Samuel, que o esperava com o torso nu e os símbolos brilhando fracamente na pele. Herrera benzeu-se de imediato. — Que diabos és tu, Drake? Disparou, com voz rouca. — Disse no povoado que trouxeste uma maldição com essas terras baratas. Samuel não respondeu de imediato. O calor do sol o cegava, mas o verdadeiro calor era o que ardia dentro de seu peito, lembrando-o de que qualquer palavra errada poderia libertar mais do que devia. Finalmente, falou com uma calma forçada. — O que acontece aqui não é assunto do povoado. Voltem para suas casas. Herrera riu com amargura, e os outros 2 homens cuspiram no chão. Quando um vaqueiro compra um rancho por $35 e em uma semana já se levantam tempestades vermelhas no horizonte, isso é assunto de todos. Samuel baixou o olhar por um instante, cerrando os punhos. Por dentro, a voz da criatura começou a sussurrar, alimentando-se de sua raiva, incitando-o a usar a força, a devorá-los, a mostrar o que agora era. Samuel resistiu, prendendo a respiração até que as veias de seus braços brilharam como carvões em brasa. Os homens viram e recuaram aterrorizados. — Não quero o sangue de vocês, disse Samuel, com voz grave que não parecia inteiramente sua. Mas se cruzarem este limiar, não poderei deter o que dorme sob meus pés. O silêncio tomou conta do lugar. Herrera, suando sob o sol, deu um passo atrás e montou novamente.
Seus olhos refletiam mais medo do que desprezo, e suas palavras foram quase um cuspe antes de girar o cavalo. O povoado não tolera maldições. Viremos por ti, Drake. Viremos por ti e pelo que escondes aqui. O galope perdeu-se no horizonte, mas Samuel sabia que as palavras eram mais perigosas que qualquer bala. O povoado falaria, o rumor cresceria, e não passaria muito tempo antes que homens com facões, tochas e rifles cercassem o rancho, exigindo respostas, ou sangue. Naquela noite, enquanto o deserto se iluminava com a lua, Samuel sentou-se diante da cicatriz no chão. As duas jovens o acompanhavam, e o vento soprava suave, mas o ar cheirava a ameaça. Samuel falou sem olhar para elas, com os olhos fixos no selo. Não é questão de se virão. Virão, e quando vierem, o mundo decidirá se sou um guardião ou um monstro. As palavras ficaram suspensas na penumbra, e as dunas responderam com um gemido distante, como se o deserto confirmasse o inevitável. A notícia correu como pólvora em campo seco. Em San Elias del Rio, os sinos da igreja repicaram sem motivo religioso algum, convocando todo o povoado à praça. Homens, mulheres e até crianças reuniram-se com os olhos carregados de temor, com as mãos agarrando facões, tochas e rifles que haviam dormido anos sob o pó. O nome de Samuel Drake já não era um sussurro. Havia se convertido em um grito coletivo, em uma acusação lançada contra um homem que, diziam, vendera sua alma por $35 e trouxera um inferno invisível às suas terras. Enquanto isso, no rancho em ruínas, Samuel mantinha-se de pé sobre a cicatriz do chão. O vento noturno erguia sua camisa rasgada e revelava os símbolos acesos em sua pele. Cada linha brilhava como ferro em brasa, uma linguagem que respirava com ele e que não compreendia, mas que já reconhecia como parte de sua condenação. À sua frente, as duas jovens apaches o observavam com a solenidade de quem presencia um julgamento inapelável. "Eles vão vir", disse a primeira, sua voz cortante como fio de obsidiana. "E quando vierem, não distinguirão entre ti e o monstro que guardas. Para eles és o mesmo." A segunda, com olhos úmidos de compaixão, inclinou-se para Samuel, tocando de leve seu braço ardente. "Ainda tens escolha", sussurrou. "Podes deixar que a besta desperte, e assim nenhum homem ousará desafiá-lo novamente. Ou podes contê-la, mesmo que isso signifique ser destruído com ela." Samuel fechou os olhos. O calor dentro dele se intensificava a cada segundo, como se a criatura percebesse o perigo que se aproximava e se agitasse, desejando sair, exigindo liberdade. Sua respiração tornou-se um rugido interno, um eco que lhe lembrava que não era um homem inteiro. Era meio humano, meio prisão. Não demorou para que o horizonte se incendiasse de luzes. Dezenas de tochas avançavam como uma procissão de fúria. O som dos cavalos e dos passos misturado aos gritos de um povo enfurecido. Quando chegaram, cercaram as ruínas do rancho como um enxame disposto a devorar. O líder, Donato Herrera, ergueu a voz acima do estrépito. "Samuel Drake!" bradou, apontando-o com um rifle. "Trouxeste trevas para nossas terras. Hoje limpamos com fogo o que teu sangue contaminou." O povo rugiu em resposta, mas Samuel não se moveu. Permaneceu erguido, sua pele marcada, brilhando sob a luz das chamas, seu rosto endurecido pela certeza de que o fim havia chegado. "Não sou eu a escuridão", gritou com voz profunda, que parecia arrastar consigo o eco da criatura. "Eu sou a corrente. Quebrem a corrente e verão o que realmente dorme sob esta terra." As palavras caíram como pedras. Houve um instante de silêncio, uma hesitação que congelou a multidão. Mas Herrera, com o olhar enlouquecido, cuspiu no chão e ergueu o rifle. "Mentiras!" vociferou. "Tudo isso é feitiçaria.
Matem-no antes que nos arraste ao inferno. O disparo ressoou como um trovão. A bala atingiu o peito de Samuel, fazendo-o recuar um passo. O povo conteve a respiração, esperando vê-lo cair morto, mas ele não caiu. Em vez disso, o fogo de suas veias acendeu-se com fúria. A ferida brilhou com um resplendor vermelho, e Samuel ergueu a cabeça com um rugido que já não era apenas humano. A criatura dentro dele despertava. O chão tremeu sob os pés de todos. Novas fendas se abriram, e um vento quente brotou das profundezas, derrubando vários homens e apagando tochas. As vozes da besta ecoaram em cada canto, um murmúrio múltiplo que exigia sangue. Samuel lutava, seu corpo arqueado, suas mãos apertando o ar como se tentassem segurar correntes invisíveis. Não! Rugiu. Não sairás por mim! A multidão, aterrorizada, começou a recuar. Alguns fugiram, outros dispararam inutilmente, as balas perdendo-se no resplendor ardente que envolvia o vaqueiro. Herrera, enlouquecido, avançou contra ele com o facão erguido, disposto a matá-lo a qualquer preço. Mas Samuel, com um movimento rápido, o deteve, segurando a lâmina com a palma nua. O sangue brotou no instante e o facão caiu ao chão. Tua raiva me alimenta, sussurrou a voz múltipla desde sua garganta. Teu ódio me fortalece. Mas então, a segunda jovem Apache deu um passo à frente. Tomou as mãos de Samuel, ainda ensanguentadas, e com lágrimas correndo pelo rosto, gritou: Lembra-te de quem és! Não és a besta! És o homem que escolheu sacrificar seu sangue para nos salvar! Samuel estremeceu. Dentro dele, a criatura rugia, exigindo liberdade, prometendo-lhe poder infinito, se apenas deixasse de resistir. Mas as palavras da jovem o atravessaram como facas. Lembrou-se da primeira noite, do preço de $35, da descoberta das moças enforcadas, do horror, do sacrifício, do selo. Não era um monstro por natureza. Ele havia escolhido. Com um esforço sobre-humano, Samuel abriu os braços, expondo seu peito brilhante, como um forno aceso, e gritou ao céu com toda a força de seu ser: Se devo ser corrente, que minha carne seja ferro, que meu sangue seja muro, e que minha vida inteira seja o selo que nunca se quebre. O rugido final sacudiu o rancho. O resplendor de seu corpo expandiu-se como uma labareda, cegando a todos. A criatura gritou dentro dele, um alarido de fúria que foi sufocado pouco a pouco, até extinguir-se. Samuel caiu de joelhos, sua pele marcada, brilhando como um sol moribundo, enquanto a fenda sob seus pés se fechava de maneira definitiva. O povo, emudecido, o observou em silêncio. Herrera estava no chão, derrotado, o facão quebrado ao seu lado. Ninguém ousava se aproximar. As jovens Apaches o sustentaram, e em seus olhos havia tanto dor quanto reverência. Samuel havia selado o destino com seu próprio corpo. Já não era um vaqueiro, nem um simples homem. Era o guardião eterno do deserto. Quando o resplendor se apagou, sua figura permaneceu erguida por um instante, depois caiu com peso, sua respiração fraca, seus lábios manchados de sangue. A segunda jovem o abraçou, e ele, com as últimas forças, sussurrou: $35. Isso foi tudo. E agora sou eterno. O vento soprou com violência, apagando as últimas tochas, e o povo, atônito, entendeu que havia presenciado o nascimento de uma lenda. Samuel Drake já não pertencia aos vivos nem aos mortos. Pertencia ao segredo. Pertencia ao fogo. Pertencia ao deserto. Se esta história deixou uma marca na tua alma, deixa-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra amor, para que saibamos que chegaste até o fim. Compartilha esta viagem com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.